dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Eu me lembro que eu tinha, no caso, 12 anos. E junto com meu amigo de infância, Érico Moraes, fomos ao ginásio Aécio de Borba e nos inscrevemos na escolinha do Sumov, que tinha as categorias de base dirigida por Franzé e auxiliada por Kaká. Por lá fiquei alguns meses, até que meu amigo desistiu e eu acabei o acompanhando. Sumov, super campeão brasileiro e cearense de futsal. Hoje vamos contar a história dos títulos estaduais, nacionais e sul-americanos dessa equipe aqui do futsal cearense. O Sumov Atlético Clube foi fundado em 65. O nome veio da abreviação Superintendência Municipal de Obras e Viação, que manteve o clube até a extinção do órgão em 1997 e o corte do patrocínio da prefeitura em 2000. O primeiro título veio em 1970, na conquista da edição número 15 do Campeonato Cearense de Futebol, feito que se repetiu pelos 2 anos seguintes, 71 e 72. O primeiro treinador da equipe foi César Vieira, que depois se tornou o maior vencedor comandando a equipe. César também foi campeão mundial pela seleção brasileira de futsal. Nesse mesmo ano de 72, o Sumov conquistou o primeiro título nacional, a Taça Brasil. No Campeonato Cearense, ao todo, foram 22 títulos, sendo o último justamente quando o patrocínio da prefeitura cessou, em 2000. Ganhou o estadual em 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, uma sequência aí de 6 anos seguidos campeão cearense, né? Praticamente imbatível. Depois veio 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Aí mais uma sequência de 4, 5, 6, 7, 8 títulos seguidos. Depois a sua melhor colocação no estadual foi em 2008, quando foi segundo colocado, ficando atrás do Fortaleza. Mas ainda é folgado o maior campeão cearense da história e dificilmente será superado, né? 22 títulos, eu acho que o time que tem mais títulos próximo do Sumov tem 8 títulos. Nós vamos contar a história do futebol, do futsal cearense por completo depois. Aí vamos ver realmente essa questão dos títulos. Quem vestiu a camisa do clube, como o goleiro Lavoisier, Kaká, Leonel Alencar, não esquece dos momentos gloriosos, da história dessa equipe de futsal. Aqui é uma fala do goleiro cearense que jogou 150 partidas pela seleção brasileira de futsal. O nome dele é Lavoisier. Lavoisier jogou aí 150 partidas pela seleção brasileira de futsal. Um grande goleiro aí que fez história no futsal cearense. Vamos acompanhar aí esse momento histórico de lembrança do goleiro Lavoisier, o eterno goleiro de futsal, que representou tão bem o Sumov e a seleção brasileira. Chute de longe, Lavoisier.
prazer, tudo bem? É um prazer enorme estar falando aí para a Web TV. A gente fica contente de ser sempre solicitado, já que sou filho aí de Ocara, né? Não perco minhas raízes, meus alicerces que foram construídos aí nessa terra que tanto amo, carrego comigo para a vida toda. Falar de mim é fácil, né? Porque fui atleta de seleção brasileira durante 10 anos, fiz 150 jogos, ganhei todos os títulos que podia ganhar, joguei nas maiores equipes de futsal do Brasil, iniciei no Sumov em 88, de lá pra cá, graças a Deus, tive uma carreira recheada de títulos e hoje faço gestão esportiva aqui do Carlos Barbosa Futsal, que todos vocês conhecem, a maior equipe de futsal do mundo. E já como gerente de esporte tive a oportunidade aí de ganhar já 2 títulos nacionais, sendo a Liga e a Copa do Brasil, além do campeonato estadual e serviço mundial de clubes, né? Então, com esse caráter firmado aí, com essa determinação e competitividade que eu adquiri desde a infância e na minha cidade, com meus familiares, com meus avós, meus pais, isso me tornou uma pessoa muito determinada e foi importante na minha carreira. Bem, falar de seleção, foram 10 anos que eu pude estar na Seleção Brasileira de Futsal, foram vários títulos, muitas histórias, foi de 95 a 2005, foram 150 jogos. Lavoisier foi convocado pela 3ª vez para defender o Brasil numa Taça América, principalmente por uma grande qualidade, a coragem. Dentro do gol eu procuro me transformar num grande goleiro e fazer defesas espetaculares. Mário Rodrigues, deixando pro Julio, vem a bomba, pegou Lavoisier. Isso me firmou bastante no cenário nacional e internacional, mostrou realmente a garra de um cearense, né, muito determinado em tudo que realiza e vai realizar. Então eu fiquei feliz por ter essa passagem, né? Aqui no Carlos Barbosa eu fiquei também 10 anos, foram 715 jogos, conquistei dois mundiais de clubes, conquistei 4 ligas nacionais, 3 Copa do Brasil, são 5 estaduais. Tentou levar pro meio, voltou pro Fabiano Lavoisier! Esse baixinho que é um gigante no gol de Carlos Barbosa. E agora como supervisor aí a gente já tem aí uma Liga Nacional, a Copa do Brasil e também outro estadual e um vice-mundial. E a gente fica feliz de fazer parte dessa história, né, aqui do Carlos Barbosa. E em relação, falando mais com o passado da minha parada, parei de jogar em 2012, né? Foi um momento que eu já tinha tomado a decisão um pouquinho antes, né, já uns 3 meses antes, em parar de jogar. E foi uma escolha minha, eu acho que eu já não tinha mais aquele saco, aquela determinação para treinar. Jogar era bom, mas treinar era difícil e para mim já não fazia com tanto prazer. Então quando a gente não tem prazer em fazer algo, acho que fica claro que a gente tem que parar de fazer isso. E logo em seguida eu tive a oportunidade, 2 anos depois, de ter esse convite para assumir. Isso me deixou mais feliz ainda porque eu estaria inserido novamente no esporte, no meio do esporte, mas de outra forma, né? Já como gestor, contratando, fazendo logística, programando todo ano, então isso para mim ficou bem bacana. Hoje em dia a minha atividade esportiva, já que eu tenho várias cirurgias pelo corpo, não tenho cruzado, tenho artrose no joelho, hoje a única atividade que eu faço é andar de bike, né? Não é competir nem nada, mas sim simplesmente sentir o prazer de ter o vento da cara, de ter lindas paisagens, de poder refletir. Então eu faço cicloturismo, na verdade, que é uma coisa que eu gosto e que eu amo, né? Em relação à minha família, eu sou casado com a Vládia Freire, tenho 2 filhas, Letícia Vitória, Larissa Vitória, e 2 cachorros, o Luigi e a Victória. Então é essa família que mora aqui na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. É uma cidade onde tem 27 mil habitantes, onde a base da economia é a indústria, né? A cidade maravilhosa de se morar e que eu amo muito, certo? E uma mensagem que eu deixo para todos é que acredite nos seus sonhos, que nunca pare de lutar, que seja perseverante,
mas acima de tudo seja competitivo. Ser competitivo é essencial em tudo. Querer sempre ganhar, ter a gana de ganhar, ter a ambição de ganhar, não a ganância, a ambição de ganhar. Lavoisier, eterno aí, goleiro espetacular, não se move, né? Eu não acompanhei, no caso, a carreira de alguns jogadores antigos, né? Mas eu acompanhei Lavoisier, inclusive eu treinei lá na quadra com ele, né? Juntamente com ele, mas eu não segui a carreira, né? Torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão. Pois só a gente tem as 5 estrelas. Vamos acompanhar também aqui a fala do Leonel Alencar, ainda atleta, quando ele era atleta, né? Que foi atleta do Sumov, da seleção brasileira. O Leonelzinho Alencar foi um craque, né? Depois ele integrou aí o corpo de bombeiros, né? Mas ele era um craque, jogando bola, futsal. No caso ele foi determinante para uns momentos incríveis do Sumov aí, né? Seleção brasileira. São grandes jogadores que fizeram história. Na verdade é um mini documentário falando sobre o Leonel Alencar. A gente acompanha as falas de algumas pessoas que conviveram com ele e sabe um pouco da história e fala um pouco do Sumov, de algumas conquistas nacionais também. Falar do Leonel é uma coisa muito fácil. Primeiro porque é uma pessoa, como jogador, conhecida em todo o país. Uma habilidade fora de série. A habilidade que nós vemos no Falcão hoje, no Leonel, era muito maior na época. E o Leonel, eu tive o prazer de jogar com ele desde 1970, ainda no CPOR. A gente com 18 anos de idade. Passamos o ano todo sem perder de ninguém. O time que tinha Tarcísio Mamão, que tinha Totonho. E o Leonel é um jogador que, onde chegou, é atração. Basta dizer que uma vez o Sumov tinha terminado uma Copa Sul-Americana e marcaram um jogo numa cidade lá do interior do Mato Grosso. E o Sumov, como ia inaugurar o ginásio de Brasília, disse que só podia disponibilizar o time reserva. Aí o pessoal, tudo bem, desde que o Leonel fique para jogar com o time reserva. Então, o Leonel era uma figura que quando entrava em quadra, pouca gente acreditava, os que não conheciam, né? Pouca gente acreditava que ele fosse jogar a bola, mas ele jogava tanta bola que se tornava uma figura imprescindível. A participação do Leonel, do Branquinho, são 2 consagrados jogadores, quer dizer, aliando a experiência deles dois ao vigor físico e a categoria do time que jogou lá, nós conseguiremos formar uma boa seleção e, se Deus quiser, repetir o feito de Belém quando sairmos em Viga. É uma satisfação muito grande estar presente nessa homenagem a essa ilustre pessoa. Eu acho que uma pessoa que foi vencedora em todos os campos. Estamos aqui realmente vivenciando essa homenagem justa, uma homenagem realmente em vida, que eu acho que é muito mais importante para nós. Eu acho que é importantíssimo para a gente que já viveu tudo que viveu e contamos essa história com letras maiúsculas. Falar de você, Leonel, para mim é um grande prazer, sem dúvida nenhuma. Eu sou fã de carteirinha seu. Infelizmente, Deus não permitiu da gente atuar dentro da quadra, né? Junto, por causa da diferença de geração.
Mas quem nunca ouviu falar de Leonel, né? A história do futsal está enraizada em seu nome, e essa homenagem que você vai receber é nada mais do que uma justiça para você e por que você proporcionou para o futsal, não só do estado de Ceará, mas de Brasil e do mundo, né? Até porque o seu nome está cravado com toda a justiça na história do futsal mundial. Então, para mim, ser seu amigo, ser seu contemporâneo no futsal, para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Infelizmente, não poderei estar presente nesse dia, porque estarei em Gramado, no Rio Grande do Sul, a trabalho, mas desde já quero parabenizar você e toda a sua família, né? Seu filho, suas filhas. Meu grande amigo ídolo, sabe que você foi uma referência para mim. Um dos meus maiores sonhos era jogar com grandes craques, e eu tive o privilégio de jogar contra você. Infelizmente não jogamos juntos, mas só de ter jogado, de estar do seu lado, sabe que isso aí foi uma emoção muito grande. Meu amigo, um grande beijo no coração do seu fã número 1. Abração. Infelizmente a Leonela me convidou para ir para te ver aí, mas infelizmente eu tô cheio de jogo aí. A gente, graças a Deus, está trabalhando bastante e não vai dar. Mas, pô, queria me deixar um beijão para você, sabe que você tá no meu coração sempre. E desde 1982, você lembra desse quadro aqui que você me deu quando a gente casou, eu e a Beth? Pô, eu guardo com muito carinho e ter você bem no meu coração, que você sempre comigo foi um cara excepcional. E eu tenho muita saudade de você. Leonel, um beijão, saúde aí, fica com Deus, fica numa boa. E o Dogão tá sempre aqui com você, tá? Beijão, velho. Eu tive a honra, no meu primeiro ano de adulto, jogar com o Leonelzinho. Para mim foi uma honra muito grande no Sumov. Ele estava no último ano dele e eu tenho que contar isso para ele, que ele vai lembrar agora, que foi muito importante, eu acho que pro final, pro último ano dele. A gente foi com a Taça Brasil, no Rio de Janeiro, no ginásio da Bradesco, e no primeiro jogo nós perdemos do Bradesco. Eu e o Leonelzinho, a gente estava na reserva, no segundo time. No jogo seguinte, nós jogaríamos contra o Água Branca, que tinha sido a equipe campeã brasileira no ano seguinte. E aí, o treinador da época, Cavalcante, colocou na equipe eu, Leandro, Leonel e Antero para jogar. E o time meio que desmotivado, porque tinha perdido já 2 partidas. E Leonelzinho só não fez chover nesse jogo. Nós ganhamos de 2-1, com um gol dele e um gol meu. Ninguém imaginaria que a gente ganharia da equipe de Água Branca, mas nesse dia ele jogou demais, só não fez chover. Só pra você ter ideia, ele passou 2 dias depois com febre, ele deve lembrar disso, E outra coisa que aconteceu muito importante foi que no jogo ele perdeu a aliança dele. E quando a gente terminou o jogo, que ele chegou no vestiário, ele, pelo amor de Deus, eu perdi minha aliança. E todos os jogadores foram procurar após o jogo a aliança dele. Graças a Deus que tudo deu certo. E para mim isso foi uma honra muito grande. Ele foi homenageado pelo Vasco da Gama com placa. A gente se sentiu muito honrado na época de participar do Sumov e jogar com ele. Eu acho que ele deve lembrar disso, Se não fosse o Sumov, talvez quando chegasse em casa ele ia levar uma surra. Abraço, Leonelzinho. A vida de esportista do Leonel começou em um quarto onde nós morávamos, sobrado na Praça de Messejana. Era lá onde ele começou a jogar futebol. Era eu contra ele e o Jadé Filho. E era bola de meia. Em seguida, foi convocado para a seleção cearense. E da seleção cearense, ele passou a fazer parte daquela grande equipe do Sumov, que era basicamente a seleção brasileira, onde tinha os grandes amigos dele, jogadores como o Totonho, o Beto, o Kaká, outros e outros, fizeram parte da seleção brasileira. Só tenho a dizer que ele está de parabéns por essa honraria e desejo a ele só muita saúde.
Falar do Leonel é muito fácil. Não, ele ainda é um grande jogador de futebol de salão, que hoje é futsal, mudou até o nome. Mas eu fui uma pessoa, minha irmã, sempre acompanhei em tudo. Ficava no estádio do Paulo Sarazate com o radinho portado no ouvido, só para ver os comentários. Nós sempre acompanhamos. Até hoje eu acompanho ele em tudo, até na doença. Não deixo ele um só instante. Bem, eu quero parabenizar ao meu irmão Leonel pela vida que ele se dedicou ao esporte. Um homem que, desde criança, desenvolveu a prática esportiva, tanto como atleta como dirigente de clube. E iremos continuar esse modo como a gente procede, sempre apoiando o esporte, o futebol e todas as outras atividades esportivas. Eu quero lhe parabenizar, você sabe que eu gosto muito de você como irmão, você é um excelente... Tá aí, a gente tá vendo essa homenagem que foi feita aí ao Leonel Alencar, né? Que foi importante não só para a questão do Sumov, mas também da história do futebol cearense como um todo, né? O futebol cearense como um todo. O Leonelzinho Alencar fez parte de uma geração importantíssima. Ele fez parte dessa geração. O Leonelzinho Alencar foi uma geração muito determinada, muito importante, que conquistou diversos títulos para o futebol cearense, né? A gente não pode esquecer dessa questão que permeia aí a história do futebol cearense, no caso, futsal, né? O futsal cearense também é importante, porque ele traz a trajetória de uma época marcante, né? O clube aurinegro, de 52 anos, tem grandes feitos como os títulos da Taça Brasil de 76, 80, 82, 86 e 2001. Foi campeão sul-americano 2 vezes, 78 e 80. Metropolitano 5 vezes, 92, 96, 97, 2003 e 2009. O Sumov ainda foi campeão cearense feminino em 2001 e 2005. Foi campeão da Taça Brasil no Sub-17 feminino. E é esse título do futsal feminino que nós vamos acompanhar aqui. Só assim as falas, né, do momento. Esse título do Sumov Evolutivo, campeão da Taça Brasil Sub-17 feminino. Do Sumov Evolutivo, uma parceria, viu, que deu certo. Em quase todos os jogos, Luiz, da Taça Brasil Sub-17, elas golearam. Mas a final, claro, foi mais difícil. Decisão nos pênaltis. Quem vê a alegria dessas meninas nem imagina o que elas tiveram que enfrentar para conseguir trazer para casa esse troféu. Para começar, foram 7 horas de voo até Rondônia, local da disputa, sem falar em horas de espera nos aeroportos. E o frio, que variava de 7 a 11 graus, mas valeu a pena. Com certeza é uma emoção assim, sem explicação mesmo, porque a pessoa ser campeão brasileiro não tem explicação. Foi lá na hora, foi nos pênaltis, né, a decisão? Foi. Todos estavam muito nervosos, mas a gente tinha uma concentração assim bem forte, com a ajuda de Deus, todo mundo unido, orando, e eu acho que aquela calma na hora ajudou. Agora elas querem brilhar no campo. O novo desafio será em outubro, na seletiva para o Mundial em 2011. A gente já ganhou a seletiva cearense, agora vai jogar a seletiva
brasileira agora, certo? E elas têm muito talento, elas jogam campo, salão, são polivalentes, né? Graças a Deus, e essa oportunidade. O que tiver de futsal e futebol, se der pra gente entrar e se a gente tiver condições, a gente tá sempre buscando, correndo atrás. Talvez a maior conquista dessas garotas não seja o título de campeãs brasileiras, mas a mudança de vida. Muitas encontraram no futsal a esperança de um futuro melhor. Gabriela, artilheira da competição, com 13 gols, é um exemplo. Melhorou minha vida muito, porque eu nunca tinha uma medalha na minha vida, nunca ganhei e nunca pensei em ser artilheira. E esse ano eu fui artilheira. Habilidosas, determinadas, guerreiras. As nossas meninas do futsal são surpreendentes. Estão de parabéns. Agora é a vez. Tá aí o futsal cearense se destacando, né? Na história da Taça Brasil, o Sumov só fica atrás do Jaraguá, que tem 7 títulos. O estado de Santa Catarina, né, tem 11 conquistas. E o estado do Ceará, 8 vezes campeão nacional. Nessas conquistas, temos Gera, que foi campeão em 85, 86 e 87. E depois foi campeão mundial pela seleção brasileira e eleito o melhor do mundo. Entre os treinadores, temos Aécio de Borba, Silvio Carlos, Totonho, Kaká e Branquinho. Ainda outros nomes passaram pelo Sumov, como Djaci Franco, super campeão pela equipe, Kaká, primeiro título cearense e nacional pelo clube, Beto, goleiro, Francisco Aile Lima, o treinador da última conquista estadual do Sumov e também campeão cearense feminino em 2001, que o Francisco Aires Lima. Na última conquista nacional, aliás, o Sumov empatou o tempo normal com o Carlos Barbosa e por desordem nas arquibancadas, quando a torcida local arremessou objetos na quadra, a Confederação Brasileira de Futsal interrompeu a partida e declarou as duas equipes campeãs. Foi o último título aí de expressão para o Sumov, expressão da sua história. E vamos ver aí ouvir um jogo aí que o Malve do Falcão veio a Fortaleza fazer um amistoso e jogou contra o Sumov. Foi um momento aí de destaque importante que foi acompanhado aqui pela TV Jangadeiro, né? Vamos aqui ouvir um pouco. O amistoso entre Sumov e Malve foi emocionante do início ao fim. A equipe catarinense venceu, mas para os cearenses o placar nem importou. O que valeu mesmo para o Sumov foi a experiência e a preparação para o campeonato estadual de futsal. Jogo no Paulo Sarazate, a torcida é toda do Sumov. Quer dizer, nem toda. Olha essa turma de cearenses, fãs do futsal e da habilidade de Falcão, Lenísio, Thiago. Sempre vê pela televisão e agora ver ao vivo é muita emoção. Eu acho muito legal isso aí. Não vai esquecer nunca, que pode ter certeza. Se para os torcedores o jogo era histórico, para o presidente da Federação Cearense de Futsal, a continuação de um trabalho que vem dando resultados. Todo esse meu esforço visa a buscar trazer o nosso futsal para o topo do futebol de salão brasileiro. E como foi bom o amistoso. O primeiro gol saiu logo no comecinho, com o cearense Valdim. O empate foi num golaço de Rude, que viu o goleiro adiantado e só tocou por cima. Mas o Malve não demorou muito e ficou na frente de novo. Bruno, numa jogada rápida, fez 2-1. Logo depois, o Lenísio aproveitou uma boa defesa do goleiro Bruno e fez o terceiro gol do Malve. E o quarto gol saiu numa jogada de Falcão, que achou o Lucas, que achou o gol do goleiro Bruno. 4-1. No primeiro tempo tivemos ainda esse lance aqui, ó, que levantou o público. No minuto seguinte, o Rude tocou por cima de novo e o Diego diminuiu. No segundo tempo, o Thiago mostrou porque é o melhor goleiro do mundo.
em 2 defesas incríveis. E o Falcão, hein, já estava sumido da partida, desapareceu mais ainda quando levou essa entrada violenta. Só que no chão, o número 1 do mundo, segundo a FIFA, agrediu o jogador do Sumov e foi expulso. E o que era festa acabou sendo vaias para Falcão. Mas o Valdir, que jogava em casa e não tinha nada a ver com essa confusão, ainda fez uma bela jogada e achou Leniso, que fez o 5º gol do jogo. O João César diminuiu, 5-3. A gente sabe que os times daqui da capital sempre estão em dificuldade com o time do Sul, então acho que essa equipe estão de parabéns, principalmente a Malva, que saiu vitoriosa. O Sumov aproveitou o amistoso contra o Malve para preparar a equipe para a fase final do Campeonato Cearense de Futsal. Por isso, o resultado não importou muito. Os nossos jogadores são jovens ainda e eu acho que adquirem maturidade com esse tipo de amistoso. Para eles era um amistoso, para a gente era um desafio. Tá aí, futsal cearense Sumov. Vamos acompanhar também a base do Sumov, que surgiu aí, grandes craques, um deles o Davi. Vamos acompanhar aqui esse vídeo, no caso em áudio, que fala sobre um pouco da história das bases do futsal cearense, que é o Sumov. Que eu já falei pra você, que eu já tive lá, joguei na base do Sumov, e era muito importante, foi muito importante para minha vida. E para esses garotos que participam hoje, é completamente interessante participar desses momentos aí no Sumov, porque o Sumov ele traz essa trajetória de revelação de jogadores, né? Revelação de grandes jogadores para o nosso futebol brasileiro. É uma história de anos de conquista, né? Vamos acompanhar aqui. Ok, estamos de volta com a grande jogada e a escolinha do Sumov continua revelando novos talentos. Um fixo de apenas 10 anos está chamando a atenção do Atlético Mineiro. Ele é apenas um dos garotos que se destacam. Vamos a essa matéria. Mais um ano termina e o Sumov permanece como o maior do futsal estadual. O título na categoria adulta não veio, mas a maioria do time profissional é toda composta por jogadores da base do clube. E isso pode ser considerada a maior conquista do ano. O Sumov está há 3 anos, né, com as categorias de base, que começa no sub-9, vai até o sub-20. O garoto chega aqui com 6, 7 anos na escolinha, aí passa a vir para o sub-9, depois sub-11, sub-13, sub-15, 17, chega no 20 e profissional. Alguns atletas não chegam nem até vir até o profissional, porque já passam para o campo e alguns clubes de fora vêm e levam esse garoto. Dentro de quadra, esses meninos aprendem a jogar o bom futsal. E não para por aí. Aqui, eles vão além de atletas e aprendem a serem cidadãos. Questão de ordem, disciplina, que a gente prega muito para esses garotos, para que a gente tem que formar o cidadão também, não só o atleta. Para aprender esses valores, eles são incentivados dentro de quadra mesmo. O capitão do time é o melhor aluno do grupo. O nosso capitão, o Vinícius, ele é bom de bola, bom de escola. Ele é do nosso quadro, né? Ele é um aluno que passa por média, ele é exemplo. Ele é que traz a disciplina da equipe, por isso que ele é o capitão. E é um grande atleta, tem um futuro brilhante e não abre mão dos estudos. E a gente vem passando isso para eles. Sempre tem que ter outra profissão além de jogador. Esses meninos não podem ser considerados simplesmente bons na escola, porque dentro da quadra eles são considerados melhores ainda. Ganharam o Campeonato Cearense, a Copa Metropolitana e foram os representantes do Ceará no Campeonato do Nordeste. Mas não é só a nível de estado que eles vêm chamando a atenção. Até dirigentes do Atlético Mineiro estão com os olhos bem voltados para um certo jogador daqui. No nosso sub-11, nós temos um garoto que fez um teste para o Atlético Mineiro, teve uma pré-aprovação. Daqui a 1 ano e meio ele deve morar em Minas para jogar tanto futsal como futebol de campo, que é o Andrei. E esse é o fixo da equipe, o Andrei. Muita habilidade ele diz que não tem, porém tem um estilo bem arrojado. Isso fez com que os mineiros se interessassem para ter o jogador, seja na quadra ou no campo. Tirar o espaço dos outros, senão se ele virar, aí dá para tocar, fazer o gol. Eu tiro o espaço logo. No campo
dá pra driblar, dá pra tocar a bola, dá pra bater no gol. A quadra dá pra tocar, sair de cara. Eu gosto de jogar mais no campo. Só que se ele pudesse escolher, não iria para o Atlético, iria para outro grande clube do futebol nacional. São Paulo, porque é meu time favorito, São Paulo. E o ídolo dele? Acha que é o Dagoberto, o Lucas ou o Luiz Fabiano? Não mesmo. O craque que ele se espelha é o Drogba. Agora, imagina o porquê. Ele, quando faz o gol, faz assim, ó, do jeito que eu gosto. Então, nada melhor do que ver uma jogada do Andrei, jogando pelo Sumov e no melhor estilo Drogba. E outra, o Andrei não vai jogar mais na categoria Sub-11. Agora é atleta da categoria Sub-13. Ele e todo o grupo esperam continuar ajudando o Sumov a ser o maior em 2012. É sucesso para essa garotada, o Sumov, que ainda é o maior campeão de futsal do Brasil e continua com essa tradição de revelar valores no futsal. Wilton, falando sobre o Campeonato Cearense, já tem muita gente aí. É isso aí, no caso, o Sumov, muitos áudios e vídeos que poderiam rechear essa história não estão disponíveis na internet. Por isso usamos aqui algum material que ilustrou um pouco esse clube, de tradição do futebol cearense, de história do futsal, né? Não podemos desistir e de contar uma história tão bonita como essa, recheada de tradição, de acontecimentos marcantes, né? E agradecer a sua preferência, a sua audiência. E o futsal cearense é também destaque no nosso podcast, nosso Fute Cearacast como um todo, né? Queríamos agradecer mesmo você que escuta, você que faz o download. Vamos acompanhar. Muito obrigado, narração e edição Carlinhos Alves, agradecimento à sua audiência e sua sintonia. Um abraço e até um próximo momento do Fute Cearacast, acompanhando aqui essa história marcante do futebol cearense. Vamos aqui encerrando por hoje essa história, né? O Sumov, que já foi patrocinado pela Prefeitura de Fortaleza e hoje está aí precisando de ajuda para voltar a ser o que era. Obrigado e até uma próxima.